Olá, sexto ano, bom dia. Hoje nós vamos corrigir as tarefas passadas na semana passada. Vou começar pela página 153. Para saber mais, Sudão do Sul, independente e vulnerável. Número 1 estava assim. Pesquise, como o Sudão do Sul separou-se do Sudão. O Sudão do Sul obteve sua independência em 9 de julho de 2011, há pouquinho tempo, por meio de uma consulta ao povo. 99% da população sulista votou pela separação e formação de um novo país. 2. Qual a importância para o Sudão do Sul de ser aceito pela ONU, Organização das Nações Unidas? Criada em 1945, a ONU é ainda hoje o principal organismo internacional e tem como principais objetivos a preservação da paz e da segurança no mundo. Por isso, essa importância aí de fazer parte, da ONU. 3. As guerras civis entre o sul e o norte do Sudão foram ocasionadas por motivos étnicos e religiosos. Eram os maiores conflitos, eram causados por esses dois tópicos aí, étnicos e religiosos, da letra D. 4. Segundo o texto, o que pode continuar sendo um motivo de discórdia entre o Sudão e o Sudão do Sul? Discórdia e desavença, conflito. A disputa pelo petróleo, existente na região da fronteira entre um país e o outro. O petróleo aí, ele é extremamente importante e uma fonte de riqueza muito grande. Então, esse petróleo ele pode ser, ainda aí a discórdia entre esses dois países. Páginas 154 e 155. Número 1. Observe as fontes 1 e 2 e responda. Na fonte 1, nós temos a vegetação da África, De verde as florestas, de amarelo claro as savanas, de marrom os estepes, de vermelho vegetação mediterrânea, de amarelo mais escuro, mostarda aí o deserto, e esse verde, aí é o oásis. Fonte 2. O deserto se estende da costa do Atlântico à do Mar Vermelho, cortado a oeste pelo rio Níger e a leste pelo rio Nilo. As margens desses dois rios há terras férteis, terras produtivas, nas quais a agricultura e a criação de animais permitiram o desenvolvimento das sociedades complexas, que tiveram uma dose de grandiosidade. As bordas sul e oeste do Saara são conhecidas como Sahel, ou as praias do deserto. Nessas áreas de savana são cultivados grãos e criação de animais. Nós temos aí 5 questões para responder relacionado a essas fontes. Então, vamos lá. Letra A. Que relação há entre a fonte 1 e a fonte 2? Essa resposta está muito fácil. A fonte 1 nada mais é o quê? Que o mapa do continente africano. E a fonte 2? Um texto falando sobre o continente africano. A fonte 1 é o mapa físico da África e a fonte 2 é a descrição dos elementos que tem nesse mapa, de como é o continente africano. Letra B. A África é banhada por mares e oceanos. Quais são eles? Ao norte é banhada pelo mar Mediterrâneo, a nordeste pelo Mar Vermelho, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Oceano Índico. Se vocês observarem o mapa da página 154, tem o nome dos oceanos aí ao redor, C. Onde estão localizados? O deserto do Saara, no norte da África. O deserto de Kalahari, no sudeste do continente africano. As maiores florestas tropicais, no centro e no oeste do continente africano. A que deserto a fonte 2 se refere? Ao deserto do Saara. Letra E. Quais sociedades estudadas por nós se desenvolveram às margens do rio Nilo? Nós estudamos as sociedades egípcia e cuxita, reino Egito, reino Cuxi.
são as sociedades que se desenvolveram às margens do rio Nilo. 2. O que prova que o reino de Cush e do Egito mantiveram estreitos contatos comerciais e políticos, escavando o solo, né? Os arqueólogos encontraram o quê? Muitos objetos egípcios no solo cuxita e no solo cuxita objetos egípcios, né? Ambos os solos tinham objetos que eram produzidos nesses dois locais. Então aí mostra o quê? Que se tinha um comércio entre essas duas nações. 3. A imagem mostra guerreiros cuxitas. Observe-a com atenção. A. É possível saber de que forma esses guerreiros do exército cuxita lutavam? A pé, a cavalo, etc. Como que eles lutavam? Sim, eles lutavam a pé, portanto eram membros da infantaria. Tá? B. Observando suas armas, o que é possível deduzir? É possível deduzir que eles eram arqueiros, como mostrado na imagem. Eles portam o que? Arcos e flechas, tá? Eram arqueiros. C. O que ajuda a explicar o valor dado aos militares do reino de Cush? A existência de um vizinho poderoso, o Egito. Né? O Egito era muito poderoso. Então, assim, os militares do reino de Cush, eles eram muito valorizados porque eles dependiam desses militares para proteger, né, o solo cuxita. 4. Releia o texto sobre o sorgo da página 149 do livro E. Letra A. Caracterize o sorgo quanto à origem e à aparência. O sorgo é originário da África, provavelmente da Núbia. Sua aparência é semelhante à do milho e é rico em proteínas. B. Para que serve o sorgo? Este cereal africano é usado na alimentação de animais, de pessoas e na fabricação de barras de cereais, farinha, álcool, entre outras coisas. C. As plantações de sorgo estão em expansão em vários estados brasileiros. Quais são eles? Responda usando a sigla do estado. Então vamos lá, nós temos os estados do Ceará, que a sigla é CE, Pernambuco, que a sigla é PE, Goiás, que a sigla é GO, Minas Gerais, que a sigla é MG, Mato Grosso, MT, Mato Grosso do Sul, que é MS, São Paulo, SP, e Rio Grande do Sul, que é RS, a sigla. Tá? Esses são os estados que produzem o sorgo. 5. O texto abaixo é da professora Elisa Larquim Nascimento, uma estudiosa das civilizações africanas. A mulher na África Antiga. O matriarcado constitui uma das grandes qualidades próprias das antigas culturas africanas. O matriarcado não significa a dominação da mulher sobre o homem, mas a divisão de responsabilidade e privilégios. O poder é, na maioria das vezes, compartilhado entre mulher e homem, assegurando um equilíbrio estável nos negócios do Estado. Na Bíblia e nos registros históricos, encontramos o exemplo de Maqueda, rainha de Sabá, soberana de um reino que se estendia desde partes do Egito à Etiópia, Sudão, Arábia, Síria e até as regiões da Índia. Além de controlar o comércio riquíssimo da região, de ouro, marfim, as rainhas africanas dessa época, inclusive Maqueda, eram grandes construtoras, sendo responsáveis pela ereção de palácios, levantamento, tá? Estátuas, monumentos, complexos urbanos, represas e sistemas hidráulicos sofisticadíssimos. Na África, né, a mulher era muito valorizada, existiam muitas rainhas, elas estavam à frente do Estado, no comando, né, construíam obras grandiosas, né, cuidavam de toda a parte econômica com muita responsabilidade. Na letra A está assim: identifique e copie o trecho em que a autora valoriza o matriarcado. O matriarcado constitui uma das grandes qualidades próprias das antigas culturas africanas, tá? São qualidades próprias.
É o que diz aí no texto. B. Como a autora define o matriarcado? Ela define o matriarcado como um regime em que o poder é compartilhado entre mulher e homem. Segundo ela, isso confere equilíbrio na condução dos negócios do governo. Não tem uma disputa quem é melhor, o homem ou a mulher. Trabalha-se junto, né, para que dê certo. C. Em 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. Pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher ocuparia esse cargo. Algumas pessoas defendem que eleger uma mulher significou um avanço para a democracia brasileira. Outros discordam disso, e outros ainda não acham que o fato seja relevante para a democracia. Debata o assunto, né, e escreva a sua opinião. Era resposta pessoal, né? Aí a gente tem que entender que fez diferença na história do país. Mas ser uma mulher ou ser um homem não quer dizer que vai ser melhor conduzido ou não. Isso vai depender realmente da responsabilidade, do comprometimento que esse presidente vai ter, sendo mulher ou homem, tá? Como a rainha, nós temos a rainha Elizabeth, né? Ela não deixa de ter a grande importância dela, como os seus ministros também não deixam de ser importantes, tá? Número 6. Leia o texto com atenção e a seguir responda. Um reinado de ouro às margens do Rio Nilo. Arqueólogos estão agora encontrando algumas respostas em uma nova represa, que está sendo construída no Sudão. Escavações revelaram antigos assentamentos, cemitérios e grandes centros de mineração de ouro em regiões nunca antes exploradas. Já se sabia que o ouro era a grande fonte de riqueza de Kush, em seu comércio com o Egito. Outras ruínas de locais de processamento de ouro já haviam sido descobertas na região, mas nenhuma com uma concentração tão grande de artefatos. Mais de 55 pedras de moagem foram encontradas ao longo das margens do rio. Especialistas acreditam que elas eram as grandes fornecedoras de ouro da região. O texto fala sobre as descobertas arqueológicas. Qual a principal fonte histórica usada pelo arqueólogo para conhecer um povo? A cultura material, isto é, pedaços de vasos, estátuas, restos de construções, centros de mineração, toda essa cultura material fornece fontes para que o historiador, o estudioso, ele descubra como cada povo vivia. B. O que se pode concluir com base no texto sobre a economia do reino de Kush? A descoberta aí reforça a ideia de que o ouro era a grande fonte de riqueza, né, do reino de Kush, e que os cushitas eram grandes fornecedores desse metal precioso na região. Né? Eles tinham uma grande quantidade de ouro e eles forneciam isso. Esse material era utilizado aos arredores, né, com outras civilizações também.